Bom, então vamos começar a nosso tema de hoje, que são árvores, certo? Então, né, como eu já disse, a gente encerrou a parte de paradigmas agora nas nossas aulas, claro que nos contos continua, e agora a gente vai entrar mais na parte de estrutura de dados, voltar um pouco, na verdade, né, a gente começou a tratar sobre isso, mais falando sobre STL, né, então a gente está não tão preocupado com as implementações daquelas estruturas e mais com utilizar elas, com as operações que elas faziam, a eficiência nessas operações, o que nos ajuda bastante, certo? Agora a gente vai entrar em algumas estruturas um pouco mais avançadas e que vai exigir que a gente implemente, pelo menos em parte. Claro que a gente pode usar códigos prontos, consultar e tudo mais, mas é bom a gente entender melhor essas ideias. Então a gente vai falar hoje sobre árvores. Semana que vem a gente fala sobre disjoint set, que utiliza a árvore na sua implementação, mas é uma estrutura até que bastante simples, interessante. E depois a gente vai ficar 3 aulas falando sobre grafos, certo? De certa forma, a aula de hoje já é dentro de grafo, né? Porque a árvore, na verdade, é só um tipo específico de grafo, mas como as ideias acho que são um pouco mais simples, acho que é interessante a gente começar por esse ponto. Algo interessante também de comentar antes da gente começar é que árvores é um conteúdo bastante extenso. A gente tem ah, árvores específicas, por assim dizer, né, como AVL, árvores rubro-negras, que têm aplicações interessantes e específicas. A nossa ideia não é ver isso hoje, certo? É uma introdução ao assunto, então a gente vai ver de forma mais genérica mesmo a estrutura, o que pode ser feito com ela, mas sem entrar em nenhuma árvore específica, com alguma função específica. Para que vocês tenham essa introdução ao assunto, já consiga resolver alguns exercícios, mas é sempre recomendado que vocês vão além, que vocês pesquisem mais sobre isso. No Moodle, eu acho que o Wilson colocou uma espécie de apostila lá que fala mais sobre, na verdade, pesquisa de forma geral e inclui bastante coisa sobre árvore. Então, né, fica a recomendação que vocês se aprofundem nesse tema. Então, né, começando, o que que é uma árvore? A gente pode definir aqui de forma simples como sendo um conjunto de nós ou vértices e arestas, o que torna ela um grafo, em que existe exatamente um caminho conectando qualquer par de nós, né? Então, um e apenas um caminho conectando qualquer par de nós. E com isso, a gente poderia até provar, se a gente quisesse, a gente pode concluir que uma árvore qualquer possui n nós e n menos um arestas, né? Isso pode ser importante em alguns casos e até para identificar alguns problemas que envolvem árvores. Ah, a gente não vai provar isso, certo? Mas se a gente tirasse qualquer nó, qualquer aresta de uma árvore com n menos um aresta, a gente tornaria o grafo desconexo, a árvore desconexa, e se a gente inserisse, a gente inserir um ciclo nessa nossa árvore, o que ia fazer que tivesse mais de um caminho possível entre dois nós. Então, ela não seria mais uma árvore. Vamos pegar uma outra definição, que é a de árvore enraizada, que é o que a gente vai mais usar nessa aula, né? Essa primeira definição, embora simplista, ela é a mais genérica, que envolve o conceito de grafo, mas quando a gente vê a árvore pela primeira vez, de repente na disciplina de estrutura de dados, não sei se vocês já viram, se vocês estão vendo, mas eu costumo falar da árvore enraizada. Nesse caso, a gente tem uma árvore que segue aquelas definições que a gente já deu, mas a gente pega um nó especial que a gente chama de raiz, certo? É a raiz da nossa árvore. E aí todo nó vai ser ligado a um pai, por uma única aresta, né? A um e apenas um pai, com exceção da raiz, né? Que ela é o único nó que não vai ter um pai, e há um caminho único da raiz a cada nó. Então, nesse grafo, nessa árvore, por exemplo, a nossa raiz é 8, certo? Ela não tem um pai. E todos os outros nós têm exatamente apenas um pai, certo? Então, o 3, o 8 é o pai, o 10, o 8 é o pai também, ah, e assim por diante, né? Então, cada nó segue essa restrição. Se a gente voltando nesse grafo aqui, né, olhando assim, a gente poderia dizer, né, que o 1 poderia ser a raiz dessa árvore, certo? Mas a não ser que a gente pegue um nó de fato distinguido, né, enraizando aquela árvore, qualquer nó pode ser uma potencial raiz, certo? Se a gente falar que a raiz, na verdade, é o 2, por exemplo. Veja, é só a gente mudar a disposição do desenho, né? Sei lá, eu vou passar o 1 aqui para baixo e o 3 aqui também para baixo, certo? Então, eu desenhei a mesma árvore de uma forma diferente e agora parece que o 2 é a raiz. Então, veja, a questão de quem é raiz é pura definição, é porque você pega um nó e escolhe que aquele é a raiz, certo? Então, depende puramente da sua implementação e da forma que você está lidando com o problema. O desenho
não muda isso. Então veja, isso aqui é muito interessante quando a gente está lidando com situações que envolvem algum tipo de hierarquia. Então, imagine que os nós representem funcionários de uma empresa, ah, e a hierarquia aqui é quem é o encarregado por quem, né? Quem que é o chefe do departamento, por exemplo, quais são os funcionários que estão abaixo daquele outro. Então a gente consegue lidar bem com situações hierárquicas, né? Um dos principais usos para as nossas árvores. Agora, entrando um pouco em terminologia, né? Vamos dar nome a alguma dessas coisas que vão ser termos que vão aparecer bastante daqui para frente. O primeiro a gente já viu, a raiz, né? O primeiro elemento que dá origem aos demais, é o único nó de uma árvore enraizada que não possui antecessor, que não possui pai, né? Um nó que o preceda. Então, nesse caso aqui, a raiz é 8, né? Esse primeiro nó. Outra definição que a gente tem é de nível de um nó, e o nível é a distância que o nó tem em relação à raiz. E essa distância, nesse caso, a gente está definindo em relação ao número de arestas, certo? Então, por exemplo, o nó 3, o nível dele é 1, certo? Porque ele está uma aresta de distância da raiz, que é o nó 8. O nó 7, por sua vez, ele está no nível 3, né? Porque a gente tem 3 arestas de distância até chegar no nó 7. Então, o nível dele é 3. E a raiz, né, como a distância até ela mesma é zero, então o nível é zero. A altura de uma árvore é a quantidade de níveis a partir da raiz até o nó mais distante. Então, é o nível máximo da nossa árvore, certo? Então, nesse caso, por exemplo, a altura é 3, né? Porque o nível máximo que a gente tem é justamente 3, né? Que é do nó 4, 7 do nó 13, que eles estão às 3 arestas de distância da raiz. Não tem nenhum nó mais longe do que isso da raiz. Então, essa é a altura da nossa árvore. Filho e pai, né? Eu acho que é óbvio, a gente já citou aqui, né? O filho é o sucessor de um determinado nó. Então, por exemplo, né? Se a gente pensar na raiz, né? Pensar nos filhos dela, nó 8 aqui. Então, a gente tem um conjunto, na verdade, né? Os nós 3 e 10. E agora, se a gente pensar no pai do nó 6, por exemplo, é o nó 3, ok? Então, né, a gente consegue definir aí os filhos e o pai de um certo nó. Folha é o nome que a gente dá para um nó que não possui filhos, certo? Então, os nós aqui, por exemplo, 1, 4, 7 e 3 são folhas, né? São os fins dos ramos da nossa árvore, eles não têm nenhum filho. Grau de um nó é o número de ramificações de um certo nó, ou seja, o número de filhos que ele tem. Então, aqui, por exemplo, né, o nó 3 tem grau 2, porque ele tem dois filhos. O nó 10 tem grau 1, porque ele tem um filho só. E o nó 1 tem grau zero, porque ele não tem nenhum filho. Então, o número de filhos ou ramificações de um certo nó. E a gente pode definir também o grau da árvore como sendo o número máximo de ramificações de um nó qualquer da árvore. Então, essa árvore, por exemplo, ela é dita binária, porque o máximo de ramificações que a gente tem é justamente 2. Né? É uma árvore de grau 2 ou uma árvore binária. Isso vai depender muito do que o nosso problema trata, né? Qual que é o grau da nossa árvore. E subárvore é uma subárvore qualquer contida na árvore original, né? Então, se a gente pegar essa árvore, por exemplo, isso aqui é uma árvore, certo? Né? Com raiz 3 e ela está contida dentro da nossa árvore original. É muito comum, né, a gente pegar um certo nó e a gente está preocupado com as subárvores formadas pelos filhos dele, né? Então, a partir da raiz, a gente tem a subárvore de raiz 3 e a subárvore de raiz 10, certo? Isso pode ser importante em algumas situações, algumas como a gente vai tratar hoje. Bom, então agora vamos pensar em como que a gente vai implementar isso, né? Por enquanto a gente está com uma estrutura puramente abstrata, certo? Né? Como que a gente vai tratar isso. E agora vamos pensar em como implementar isso, né? Como representar essa estrutura abstrata utilizando o que a gente já conhece de programação, as estruturas que a gente já conhece, ok? Há várias formas de fazer isso, várias formas de implementar uma árvore, tanto utilizando estruturas estáticas quanto dinâmicas, né? Utilizando estruturas STL, talvez. E qual que é a melhor representação depende muito do contexto em que a árvore será aplicada, né? Então não existe a melhor implementação de árvore. Eu acho que até por isso que não se tem muita coisa pronta nesse sentido, né? O STL, por exemplo, tem estruturas que utilizam árvore por trás delas, né? Então o SET é uma dessas estruturas. O MAP, se eu não me engano, também usa árvore.
mas a gente não tem uma implementação pronta de árvore para a gente usar de forma genérica, porque depende muito do que a gente está aplicando, se é uma árvore específica ou não. Então, varia muito. O que a gente vai mostrar aqui hoje é, primeiro, uma versão bastante genérica, que eu acho que aqui a gente vai conseguir utilizar na maioria dos casos, né? Vai funcionar muito bem na maioria dos casos, que é muito semelhante à implementação que a gente vai fazer de grafos depois, né? Então a gente já começa a ser introduzido a essas ideias, né? Vai até facilitar depois, para não ser um conceito muito diferente disso. E outra que é mais para a gente conhecer, para a gente ver que tem outras formas de implementação, a gente não vai usar tanto, mas podem usar, vai funcionar bem nos exercícios, dependendo do que for, que é implementando uma árvore binária, né, que tem grau 2 de busca utilizando ponteiros. A árvore binária de busca é uma árvore específica, como eu disse, a gente não vai muito a fundo nisso hoje, mas só para comentar, uma árvore binária de busca é uma árvore que todos os elementos à esquerda de um nó são menores do que ele e todos à direita são maior do que ele. Os exemplos que a gente estava dando até agora era uma árvore binária de busca, né? Então veja, aqui o elemento 8, todos os elementos que estão à esquerda são menores do que 8 e todos que estão à direita são maior do que 8. E essa é uma árvore que traz algumas vantagens para a gente, quando ela está balanceada, pelo menos, ou seja, quando a altura da subárvore esquerda é igual à altura da subárvore direita, ou pelo menos são alturas próximas, que a gente consegue fazer buscas de forma bem eficiente nessa árvore, né? Em log n, normalmente, né? Assim como uma busca binária. Então é uma árvore que é bem interessante, vai aparecer muito na literatura, se vocês pesquisarem, mas aqui a gente não quer muito a fundo nela, só vou dar um exemplo de como implementar uma árvore dessa, bem simples, sem se preocupar com balanceamento aqui, simplesmente querendo inserir os números menores na subárvore da esquerda e os maiores na subárvore da direita. Bom, então começando com a versão 1 da implementação, que é a mais genérica. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai se basear na lista de adjacência que a gente vai ver lá em grafos. E como vai funcionar aqui? A gente vai ter para cada vértice, para cada nó da nossa árvore, a gente vai ter um vetor. Então veja, eu tenho um array de vector aqui. Então eu tenho um vetor, uma lista, poderia ser uma lista sem problema, para cada vértice da minha árvore. E o que eu vou armazenar nessa lista são os filhos daquele nó, né, os filhos daquele nó específico. Eu posso ter informações adicionais se eu quiser para cada nó, isso depende muito da aplicação também. Aqui, por exemplo, eu estou colocando um vetor de pi, onde para cada vértice eu quero armazenar o pi dele. Para cada nó eu quero o pi dele. Isso não é sempre necessário, como já coloquei aqui, depende muito do problema. E eu posso ter outras informações se eu quiser, sei lá, o nível daquele nó, a- o grau daquele nó, ou informações específicas do problema. Depende. Eu posso ter isso em arrays, em vectors, tranquilamente. E aqui eu tenho a função para adicionar uma aresta. E aqui eu estou considerando que estou tendo uma aresta entre u e v, em que u é pi de v. Então, o importante aqui é que no vetor do vértice u, né, então aqui no árvore u, eu vou adicionar o vértice v. E aí, nesse caso, como eu tenho um array do pi, o pi de v é o u, certo? Então, isso aqui é só porque eu tenho essa informação que eu estou computando também. Pegando naquele grafo que a gente tinha de exemplo, né, que a gente estava utilizando nos slides anteriores. Aqui a gente tem os valores das posições, certo? Mas não necessariamente esse é o valor do que identifica o nó, né? O identificador seria bom se a gente colocasse de forma consecutiva, né, do zero até o n-1, aí sendo o número de nós. Então, eu vou chamar aqui cada nó, de fato, de 0 até 8, né, começando aqui 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A forma que eu numero não faz diferença, eu poderia trocar tudo isso, não mudaria nada. E aí, o valor do nó eu estou em um array auxiliar, certo? Então, aqui é essa informação auxiliar que eu estou adicionando. Então, eu tenho o ID do nó, né, como se fosse o nosso índice, e tenho o valor desse nó em um array separado. E aí, no meu array de vectors aqui, né, no árvore, eu vou armazenar para cada um os filhos de cada nó. Então, a raiz, por exemplo, que é o nó zero, os filhos são os nós 1 e 2. Então, eu tenho aqui os nós 1 e 2 nesse vetor da posição zero. Do nó 1, os filhos são os nós 3 e 4. Então, eu tenho isso indicado aqui. O nó 2 é só o nó 5 que é filho. E, por exemplo, os nós 3, 6, 7 e 8, eles não têm filhos, então os vetores estão vazios. E se eu tiver o vetor π, certo? Então eu também tenho a indicação do π de cada nó, com exceção da raiz que não tem π, eu posso indicar com -1
ou com o próprio zero, né? É comum a gente ter implementações que a raiz aponta para ela mesma, certo? Então aí depende da implementação também. Veja que na prática, né, embora seja uma estrutura de dados diferente, ela é uma estrutura puramente abstrata, porque a gente está usando só, no caso aqui, né, array, vector, a gente poderia usar uma matriz se a gente quisesse, as estruturas que a gente já conhece, mas que estão implementando uma estrutura abstrata, né? Aqui isso aqui indica relações de adjacência, né? Quem que é o nó sucessor de quem, e assim por diante. A outra implementação, utilizando ponteiros nesse caso, para a árvore binária, a gente poderia fazer dessa forma. Essa implementação acho que é um pouco antiga, talvez tenha formas melhores de fazer isso, certo? Mas eu estou criando uma struct aqui para o nó. Veja que aqui eu não preciso mais de um array para ter informações adicionais dos meus nós. Eu posso simplesmente ir adicionando essas informações na minha struct. Então aqui, por exemplo, eu criei um campo int v, que vai armazenar o valor daquele nó. Lembra que eu estou criando uma árvore binária de busca, onde eu tenho os valores dos nós, né, e quero deixar naquela forma, os nós menores na esquerda, os maiores na direita. E eu tenho dois ponteiros, né, no caso aqui são o ponteiro para o filho da esquerda e o ponteiro para o filho da direita. Né, nesse caso faz diferença ser da direita ou ser da esquerda, né, depende da relação para a nossa árvore binária de busca. Vou criar um tipo aqui para essa minha struct, e aí eu tenho a função criar nó, que simplesmente vai criar a instância de um certo nó. Então aqui eu recebo onde eu vou jogar esse valor, né? Então, por referência aqui, e o valor que eu vou adicionar. Crio um novo nó, né? Em C++, estou usando new, esquece malloc, graças a Deus isso passou. O valor v, né, desse meu nó é o valor que eu estou recebendo na função, e por enquanto esse nó não tem filhos, então eu jogo o valor null tanto para o filho da direita como o filho da esquerda, certo? Então não está aprontando para nada. E se eu quiser inserir um certo elemento na minha árvore agora? Então essa árvore pode estar vazia, ela já pode estar já pode estar com vários elementos. Como que eu vou inserir? Então imagine que eu tenho essa função insere e eu estou recebendo, inicialmente seria a raiz da minha árvore e o valor que eu quero inserir. E aí eu vou adicionar isso de forma recursiva. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vejo se o nó que eu estou tentando adicionar, em que eu estou tentando adicionar, se ele é nulo ou não. Se ele é nulo, quer dizer que eu estou numa posição vazia, é o caso que eu já posso criar o nó e colocar naquela posição mesmo, né, com aquele valor. Agora, caso aquela posição não esteja vazia, aí eu vejo o valor que eu estou tentando adicionar é maior do que o valor atual do nó que eu estou. Se ele for maior, então eu vou ter que inserir esse elemento na subárvore da direita. E aí eu chamo a função de forma recursiva para a subárvore da direita. Caso contrário, se o valor é menor, então eu insiro na subárvore da esquerda. E recursivamente eu vou percorrer a minha árvore até chegar em um nó nulo, né, um filho nulo, e aí eu vou criar o nó e colocar naquela posição. Então, nesse caso, vamos utilizar um exemplo para ficar mais claro como isso funciona. Então, imagino que inicialmente minha árvore está vazia, então eu tenho só um ponteiro para o nulo ali, né? Não tenho nó nenhum. Eu quero inserir o elemento 8 na minha árvore. Então, ele vai ver que aquele primeiro nó, que é a minha raiz, é nula, então ele vai criar um nó de valor 8 que aponta para dois filhos que inicialmente são nulos também, né? Não há nó naquelas posições. Se eu quero inserir o valor 10 agora, bom, eu vou começar pela raiz na minha busca, vou ver que ela não é nula e que o 10 é maior do que o 8, então eu quero inserir na subárvore da direita. Quando eu chamo recursivamente, eu vejo que aquele nó é nulo, então eu coloco o nó naquela posição. Crio aquele nó com mais dois filhos, cada um apontando para o nulo. Quero inserir o elemento 14 agora. Começo pela raiz, vejo que 14 é maior do que 8, então caminho para a direita. Chego no nó 10, 14 maior do que 10, caminho para a direita novamente. Cheguei em um nó nulo, agora sim eu crio o nó com o valor 14. 3, menor do que 8, então vai para a esquerda. E assim por diante, certo? Então, o nó 6, por exemplo, é menor do que 8, então eu vou para a subárvore da esquerda. 6 é maior do que 3, então caminho para a subárvore da direita. Cheguei na posição nula, então aí sim eu insiro aquele nó. E vou fazendo isso até completar a minha árvore. Bom, tudo bem. Então, até o momento, a gente viu qual que é a ideia da estrutura de árvore, como que ela funciona, né, como que os elementos estão dispostos ali, e a gente já viu uma implementação, né, duas implementações, na verdade, né? E a primeira é que é mais interessante para a gente, porque ela é mais genérica,
vai funcionar na maioria dos casos. Agora a gente tem que começar a pensar em como utilizar essa árvore de fato, né? A gente sabe criar, a gente sabe adicionar elementos, mas só isso normalmente não vai bastar. Ah, Principalmente o que a gente vai querer fazer normalmente são buscas nessa árvore, consultas. Atualização e remoção é possível, mas em programação competitiva vai ser menos usual, certo? Pode aparecer sim, mas normalmente a gente vai querer construir uma árvore e realizar consultas nela, certo? Então agora vamos pensar como que a gente pode fazer uma busca em uma árvore. Para isso existem os algoritmos de busca ou de varredura, que são algoritmos que visitam todos os nós de um certo grafo ou uma árvore, andando pelas arestas de um vértice a outro, né? Então, utilizando a estrutura que a gente tem, né, com as relações que a gente tem de adjacência, né, de quem é filho de quem, a gente vai andar por essas estruturas para percorrer toda a minha árvore. Uma varredura por si só não resolve um problema específico, mas ela serve de base para a resolução eficiente de vários problemas concretos. Então veja, um algoritmo de busca, a ideia dele é simplesmente varrer nossa árvore, visitar todos os nós. Isso não resolve nenhum problema, mas durante essa varredura você pode estar fazendo algum outro processo, procurando alguma certa informação, por exemplo, que é o seu problema em si. Então, ela é um algoritmo de base, né? Um algoritmo de propósito geral que a gente pode adaptar para diferentes finalidades. A gente tem basicamente dois tipos de percurso que a gente vai fazer: a busca em profundidade e a busca em largura. Então, vamos começar pela busca em profundidade, né? A DFS. Na busca em profundidade, o algoritmo começa na raiz da árvore e explora tanto quanto possível cada um dos ramos antes de retroceder. É uma ideia muito semelhante ao backtrack, né? Tanto que lá a gente falava muito de árvore de busca, né? As ideias são de fato semelhantes e estão relacionadas sim. Então veja, aqui, se a gente tem uma árvore qualquer, a gente começa visitando o primeiro filho, e aí o filho desse filho e assim por diante até chegar numa folha. E quando a gente chega numa folha, a gente volta e visita o próximo filho do pai daquele nó. E assim por diante. Então a gente vai explorar um ramo ao máximo e só quando a gente chega no final que a gente retrocede para explorar os outros filhos, né, os outros nós. Então a implementação que a gente, intuitiva dessa ideia é a implementação recursiva, né? Até pensando na ideia do backtracking também. Então, para um certo nó, eu chamei essa função aqui processa nó de forma bem genérica, então imagino que eu estou fazendo algum tipo de processamento com aquele nó, não sei o que, alguma informação que eu quero ou que eu quero adicionar, e depois eu vou visitar cada um dos nós cada um dos filhos daquele nó. Então eu vou percorrer o meu vetor, né, a árvore nó, que é onde eu tenho os filhos armazenados, e vou chamar a DFS recursivamente para cada um desses filhos. Ou, né, uma implementação quase idêntica, mas um pouco mais elegante, é utilizando o for each, né? Então, para cada nó v que seja filho do nó, né, então que esteja no vetor árvore nó, eu visito esse vértice v, certo? Esse nó v. Se a gente pensar na implementação 2, né, que era utilizando ponteiros, a gente tem o nosso caso básico, que é quando eu chego no nó de valor nulo, então eu cheguei, na verdade, em um filho que não existe, certo? Eu tento ir por aquele caminho, mas ele não existe, e aí eu só retorno, né, por onde eu vim. Caso contrário, se aquele nó existe, então eu processo ele, aqui também de forma bem genérica, e depois visito os filhos. Chama DFS para a subárvore da esquerda e chama DFS para a subárvore da direita. Ou eu também posso ter, pensando na versão 1, na implementação 1 de novo, eu posso ter uma versão iterativa daquele nosso processo. Então veja, uma das aplicações de pilha é transformar alguns algoritmos recursivos em iterativos. Então a ideia aqui é o seguinte: eu vou empilhar os nós que eu estou visitando e vou percorrendo no sentido da pilha. Então a primeira coisa que eu faço é empilhar a minha raiz. É o primeiro nó que eu quero visitar. E aí, enquanto minha pilha tiver elementos, eu pego aquele elemento do topo da pilha, desempilho ele, certo? E esse é o nó que eu vou visitar, né? O nó que estava no topo da pilha. Processo esse nó e aí eu quero visitar os filhos dele. Então, eu vou pegar os filhos daquele nó e colocar na minha pilha. Eu vou empilhar cada um deles. E aí, os filhos de um nó, os últimos a serem inseridos vão estar sempre no topo da pilha, certo? Né? O último que sai, que entra é o primeiro que sai. Essa é a ideia da pilha. Então aqui é essa ideia que eu vou visitar um ramo inteiro antes de retroceder. Então vamos ver um exemplo utilizando a pilha, porque
que eu acho que é um pouco menos intuitiva do que a ideia da recursão, só para a gente ver como funciona. Então, imagino que eu tenho essa árvore, acho que é a árvore que a gente estava usando. Não, não é a mesma árvore, não. Ah, e a minha raiz é o nó zero, então ele é o primeiro nó que eu vou empilhar, que eu tenho na minha pilha. Quando eu pego o topo da pilha, eu vou pegar o nó zero, vou visitar ele. Aqui eu estou marcando a ordem de visitação, é o primeiro nó que eu visitei. E aí eu vou empilhar os filhos dele. Vou empilhar o 5 e vou empilhar o 2. Se a gente empilhou nessa ordem, então na verdade o topo da pilha vai ser o 2, certo? Né? Empilhei o 5 primeiro, depois veio o 2 ficou no topo. Vou pegar o primeiro da pilha, né, o topo da pilha, que no caso é o 2, visito ele, empilho os filhos, que no caso é o 6. O topo da pilha de novo, que no caso é o 6, desempilho, processo ele, né, no caso estou marcando a ordem de visitação, é o terceiro nó que eu visitei, e empilho os filhos, no caso 1. Então, o 1 vai ser o próximo que eu vou visitar, é o quarto a visitar, ele não tem filhos, não empilho nada. Agora, o topo da pilha é o 5, né, que era o filho lá do zero. Então, aqui é a parte de retroceder. Agora, não recursivamente, porque eu não estou de fato voltando para o nó 6, para o 2, para o zero, para ir visitar o segundo filho. Como eu já tinha empilhado os filhos, agora que eu não tenho mais nenhum elemento desse ramo, o próximo vai ser o que eu já tinha empilhado lá atrás, que é o 5. Processo ele é o quinto que eu estou visitando, empilho os filhos, o 4 e o 7 fica no topo. Desempilho o 7, processo, empilho os filhos, o 8 e o 3 ficou no topo, desempilho, processo, ele não tem filhos, então não adiciono nada, o próximo é o 8, processo, não tem filhos, também não empilho nada, o próximo é o 4, é o último que eu visitei, e agora não tem mais elementos na pilha, né? Não tem mais o que empilhar, e a pilha está vazia, terminei de visitar, de varrer a minha árvore. Bom, pensando ainda na DFS, Ah, quando a gente pensa em árvore binária, tem uma situação específica que eu acho que é interessante comentar, porque alguns problemas aparecem, essa notação principalmente, né, a forma de se referir a isso, que é como que a gente faz um percurso em uma árvore binária, né? Aqui, a ordem com que a gente visita os nós, ou melhor, em que a gente processa os nós, pode fazer diferença em alguns casos, né? A gente vai ver alguns exemplos de aplicação disso. Então, a gente tem três tipos de percursos que são usuais em uma árvore binária. O percurso pré-ordem ou prefixo, ok? Nesse caso, o primeiro nó que a gente processa é o nó que a gente está, então começa pela raiz, a gente processa ele, e depois visita a subárvore da esquerda e depois da direita. É o que a gente estava fazendo aqui na implementação da versão 2, né? Então, primeiro eu processei o nó, depois eu visitei a subárvore da esquerda e depois da direita. Outra forma seria o em ordem, que primeiro, né, estaria invertido esses dois passos. Primeiro estaria visitando a subárvore da esquerda, depois processando o nó atual e depois visitando a subárvore da direita. E por último, pós-ordem, é quando eu só processo aquele nó depois de visitar as duas subárvores. Então, visito a subárvore da esquerda, visito a subárvore da direita e depois processo o nó. Então, é isso que ele está indicando nesse slide, né? Então, o primeiro percurso é o pré-ordem ou prefixo, o segundo em ordem ou infixo e o terceiro pós-ordem ou pós-fixo, ok? Beleza, mas o que que isso faz diferença, né? Bom, por si só não muito, é claro, mas dependendo do caso, dependendo do que a sua árvore representa, esse percurso também pode ter algum tipo de significado. Então, por exemplo, imagine essa árvore binária de busca, né? A gente está usando letras, mas é uma árvore binária de busca, porque na esquerda a gente tem letras que são anteriores ao C, né? E na direita, letras que são posteriores ao C no alfabeto. Isso vale, né, para cada subárvore, né? Claro, não é uma propriedade só da raiz. Bom, nesse caso, vamos imaginar que o meu processo é simplesmente imprimir o valor daquele nó, né? Mostrar na tela. Então, o que eu estaria fazendo aqui era ah, sei lá, dar um print no nó, se a gente pensar em pré-ordem, um print no valor do nó. Opa. Depois eu visito, né, usando uma DFS, a subárvore esquerda e depois a subárvore da direita. Tudo bem? Então imagine que é isso que eu estou fazendo. Então veja, a primeira coisa que eu faria nesse caso é mostrar o C, e aí eu vou para a subárvore da esquerda.
Mostro o elemento que eu estou, que é o B. Vou para subir a árvore da esquerda também. Mostro o A. Não tenho filhos, então eu volto. Né? Não tenho subárvore da direita, então eu volto. Tenho subárvore da direita, legal. Eu mostro o E. Aí eu vou para a subárvore da esquerda, mostro o D, não tem filhos, volto, vou para a subárvore da direita, mostro o F, e aí eu vou voltando até encerrar minha busca. Então, a minha ordem de impressão seria essa daqui, C, B, A, B, A e D, F, certo? Que é o primeiro caso aqui, o pré-ordem. Agora imagine que eu estou fazendo um percurso em ordem. Então, nesse caso, o meu print estaria aqui no meio, certo? Então, primeiro eu visito a subárvore da esquerda, para depois mostrar o valor do nó e depois visitar a subárvore da direita. Então, nesse caso, eu começo minha busca pela raiz, não mostro o C ainda, porque primeiro eu tenho que visitar a subárvore da esquerda, então vou para a esquerda, mesma forma, não mostro o B ainda, vou para a esquerda, o A não tem filho da esquerda, então, né, agora sim eu mostro o A, né, tento visitar a subárvore da esquerda, não existe, volta, mostro o A. Tento visitar a subárvore da direita, não existe, volto. Voltei para o B, depois de visitar a subárvore da esquerda, agora sim eu mostro o B. Tento visitar a subárvore da direita, não existe, então volto. Agora que eu já visitei a subárvore da esquerda a partir do C, mostro o C. Vou para a direita, não mostro o E ainda, vou para a esquerda. O D não tem filhos, né? Vou mostrar ele. Volto, agora na volta eu mostro o E. Vou para a direita, o F não tem filhos, mostro o F. Veja, como essa árvore é uma árvore binária de busca, sempre que a gente fizer uma busca em ordem, os elementos vão ser mostrados de forma ordenada. Essa é uma propriedade interessante do percurso em ordem dentro de uma árvore binária de busca. Então veja que essa é uma das aplicações desse tipo de percurso nesse caso específico. Por fim, não vou fazer o exemplo desse, mas o último caso é o percurso, né, pós-ordem, onde eu só vou processar o nó depois que eu visitei as duas subárvores, certo? Então, primeiro eu visito a subárvore da esquerda, depois da direita e só por fim, né, só depois que eu retorno de tudo isso, que eu mostro o valor daquele nó. É o que está acontecendo aqui no pós-ordem. Então veja que a raiz ó, é o último elemento a ser exibido, porque primeiro ela percorre todos os elementos da esquerda, depois todos da direita, só para aí ela printar o valor daquele nó. Aqui outra figura, né, simplesmente mostrando a mesma ideia, né? Então aqui está mostrando o que acontece no percurso pré-ordem, no em ordem ou ordem simétrica e no pós-ordem, né? E aqui a bolinha vermelha está representando o momento em que ocorre o processamento, né? No caso, a impressão do nó. Então aqui é antes de visitar as subárvores, no pré-ordem, no em ordem é entre as duas visitas, então depois de visitar a subárvore da esquerda, mas antes de visitar a da direita, e no pós-ordem é só depois de visitar as duas subárvores que ele processa aquele nó. Um outro exemplo de aplicação, esse aqui não tão voltado para programação competitiva, embora apareça às vezes esse conceito, mas normalmente de forma simplificada ou bem restrita. Mas uma das aplicações de árvore é para representar expressões, expressões algébricas quaisquer. Então, nesse caso aqui, ó, um nó, ele representa ou o operador ou um operando. Se ele for um operando, então ele não tem filhos, certo? Agora, se ele for um operador, ele tem dois filhos. É um operador binário, é o operando da esquerda e o operando da direita. Então, aqui, por exemplo, essa árvore, ela representa a expressão A mais B sobre C, certo? Então, aqui, ó, eu estou dividindo dois valores, o valor da esquerda pelo valor da direita. E qual que é o valor da esquerda? É uma soma entre dois elementos. Quais elementos? A e B. Então, né, eu vou dividir a soma de A e B por C. Então, estou representando uma expressão algébrica utilizando uma árvore, ok? E dependendo da forma que eu faço o percurso nessa árvore, eu tenho notações diferentes para aquela expressão, né? Essas notações elas têm um nome específicos e elas são utilizadas em linguagens formais, em compiladores, né? Quem estuda essa parte utiliza esses conceitos. A notação infixa é a convencional, é a que a gente obtém fazendo o percurso em ordem. Ah, Aqui a gente tem que tomar cuidado é com os parentes, né? Os parentes não estão implícitos na árvore, então por isso que eu deixei eles aqui em cinza
fraquinho, né? A gente vai obter o A, o mais, o B, a divisão e depois o C, se a gente for percorrendo dessa forma, em ordem, mas os parênteses a gente tem que tomar cuidado. A notação pré-fixa ou polonesa e a notação pós-fixa ou polonesa reversa, elas são interessantes porque ela justamente por dispensar os parênteses. Então, para a computação, a matemática não usa muito essas notações, mas a computação usa até que bastante, principalmente na implementação de compiladores e coisa do tipo. Então, veja, vamos pegar a notação pós-fixa, por exemplo, que é o que a gente obtém fazendo a o percurso pós-ordem. Aqui a gente tem até a ordem que a gente faz as operações. Pensando pelo computador, vamos pensar que primeiro aqui a gente carrega o valor A na memória, depois carrega o valor B e aí soma esses dois valores e guarda esse valor resultante. Depois carrega o valor C e soma os dois últimos valores carregados, que é o resultado da soma de A e B e o C. Então a notação polonesa reversa ela tem ah, características interessantes do ponto de vista computacional e pode ser obtida só fazendo um percurso pós-ordem nessa árvore de expressão. Bom, e o outro tipo de percurso que a gente tem é a busca em largura, certo? Diferente da busca em profundidade, que fazia exploração ramo por ramo, a busca em largura faz a busca nível a nível, né? Nível por nível. Então a gente começa na raiz, ela é a primeira que vai ser processada, que é o nível zero. Depois a gente vai processar todos os filhos da raiz, que são os nós de nível um. Depois os netos da raiz, entre aspas, né? Os filhos dos filhos, que são o nível 2, e assim por diante. A implementação vai ficar muito parecida com a versão iterativa da DFS, só que a gente vai trocar a pilha por uma fila, certo? Então, o que vai acontecer com isso? Então, aqui está a implementação, vejam, que é exatamente igual à iterativa da DFS, só que eu troquei a minha estrutura por uma fila, certo? E com isso, a gente vai garantir, né, a fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, como o primeiro eu vou enfileirar todos os filhos da raiz, eu vou ter que processar todos eles primeiro. Então, quando eu for para o segundo nó, eu vou enfileirar os filhos dele também, mas eles só vão ser visitados depois que eu tiver visitado todos os filhos da raiz. Por isso que fica nível a nível. Primeiro, os filhos da raiz, depois os filhos desses filhos e assim por diante, né? Então, vamos fazer aquele mesmo exemplo, só que agora usando uma BFS. Então, veja, enfileiro a raiz, né, o valor ao nó zero, e aí vou processar ele, é o primeiro que eu visitei, e enfileiro os filhos, né, no caso o 5 e o 2. O primeiro da fila é o primeiro que eu inseri, é o 5, então processo ele, é o segundo nó que eu visitei, e coloco na fila os filhos dele, 4 e 7. Só que o 2 já tinha sido inserido antes na fila, então primeiro eu tenho que processar o nó 2, que era filho da raiz. Processo o nó 2 e insiro, marco ele como visitado, né? É o terceiro nó que eu estou visitando, e insiro o filho dele na fila. Os filhos dos 5 já tinham sido enfileirados antes, então eu tenho que visitar eles primeiro. Começo pelo 4. O 4 não tem filho, só processo ele. O 7, processo ele sim tem dois filhos, o 8 e o 3, enfilero. Agora eu vou para o 6, que é o primeiro elemento da fila. Processo 6, coloco o filho dele na fila também. Agora o nó 8, processo, não tem filhos. Nó 3, processo, não tem filhos. Por fim, o nó 1, processo, não tem filhos. A fila está vazia, encerrei a minha busca. E minha ordem de visitação está completa. Ah, Na prática, né, quando a gente usa BFS, quando a gente usa DFS, vai depender muito do caso, vai depender muito do objetivo, mas não é a mesma coisa. Vai ter situações que talvez não faça diferença usar um ou outro, mas, por exemplo, imagine que a gente quer encontrar um nó qualquer da nossa árvore que satisfaça uma certa propriedade. Por exemplo, há um nó que seja múltiplo de 3, sei lá, uma propriedade qualquer. Nesse caso, de fato, talvez tanto usar DFS como BFS vai dar na mesma. Vou percorrer minha árvore em busca do nó que tem aquela propriedade. Agora imagine que o problema fosse encontrar o nó mais próximo à raiz que seja múltiplo de 3. Então veja que agora a distância desse nó à raiz é um fator importante. Eu consigo resolver isso usando DFS, busca em profundidade? Até consigo, mas veja, eu vou ter que percorrer a árvore toda, porque se eu encontrar um nó múltiplo de 3, qualquer, eu não sei se ele é o mais próximo ou não, né? Porque eu estou explorando ramo a ramo. Pode ter um outro nó que seja mais próximo, então eu tenho que continuar a minha busca. Agora, se eu utilizar uma BFS,
o primeiro nó que eu encontrar é o nó mais próximo, porque eu estou percorrendo por nível. Né? Eu sei que qualquer nó que eu visitar depois, ou vai ter a mesma distância à raiz, ou vai estar mais longe, vai ser um nível maior. Então não tem por que eu continuar essa busca. O primeiro nó que eu encontrar vai ser o nó mais próximo da raiz. Né? Esse é um problema que aparece bastante vezes. Um outro caso, imagine que a sua árvore, na verdade, represente movimentos em um jogo. Né? A gente pode ter que um nó da minha árvore representa um estado do jogo e cada aresta, né, cada filho são as ações que eu posso fazer que leva para um outro estado. E eu quero ver uma forma de ganhar o jogo com o menor número de movimentos possíveis. Nesse caso, usar a estratégia da BFS pode ser interessante, mesmo que essa árvore não esteja exatamente implementada, certo? Tem alguns casos que vão ser bem interessantes nisso. Não é o que a gente está com, o foco não é esse agora, né? São casos um pouco mais chatinhos, mas é algo a se pensar. Árvores mais PD, né? Isso aqui talvez assuste um pouco, mas eu acho que é bem tranquilo. É algo até que a gente já comentou. É comum a gente utilizar programação dinâmica para calcular certas informações durante a varredura de uma certa árvore. Então veja, lembra que a gente falou, né, que a gente pode armazenar informações extras para cada nó, né, na nossa árvore ou para cada subárvore, dependendo de como a gente está pensando. E uma forma de a gente fazer isso é pensando na ideia de PD, certo? Onde a gente calcula uma certa informação do nó a partir dos filhos, né? Então, do que a gente tem guardado para os filhos, né? Baseado na ideia de problema e subproblema, aqui calculando uma certa informação de um nó pai a partir dessas informações já calculadas para os filhos. Um exemplo bem simples e que vocês vão ver que a implementação também é bastante simples. É determinar a quantidade de nós em cada subárvore. Então, uma certa subárvore, né, que tem a raiz em um nó U qualquer, quantos nós ela tem? Veja, se U é uma folha, então é um nó só, né, uma subárvore de um único nó. Caso contrário, é um mais a quantidade de nós na subárvore de cada filho, certo? Então, para todo V, tal que V é filho de U, a gente vê a quantidade de nós que tem na subárvore de V. Somando tudo isso, mais um, que é o nó que eu estou, é a quantidade de nós que tem na subárvore de raiz U. Então, veja, imagine que vou usar minha DFS para isso, né? Vou percorrer toda a minha árvore. Eu tenho um vetor count aqui, que vai contar a quantidade de nós de cada subárvore. Eu começo com um, que é o meu caso base, né? Pelo menos tem um nó, que é o nó que eu estou. E aí eu percorro todos os filhos e vou adicionar no count de V o valor da DFS para U, né? Sendo U filho. Então vejo quantos nós tem na subárvore de nó U e somo isso na quantidade de nós da subárvore de nó V. E no final retorno esse valor do count V. Então é uma forma muito simples, usando a ideia de PD, né? Ou algo parecido com isso, para contar os nós da subárvore. E aí eu tenho isso para qualquer nó da minha árvore se eu precisar. Pensando em um problema um pouquinho mais complicado, né, que usa essas mesmas ideias, mas que tem que pensar um pouquinho mais. Um problema clássico de árvores é o problema do diâmetro. O diâmetro de uma árvore é o maior comprimento de um caminho entre dois nós da árvore. Em outras palavras, é o caminho mais longo. Qual que é o tamanho do caminho mais longo dentro da nossa árvore? E aqui eu coloquei, né, como exemplo esse problema do SPOD, que é exatamente isso, né? Ele não chama de diâmetro, mas a historinha que ele conta basicamente é isso que ele está pedindo. Ele quer o tamanho do caminho mais longo na nossa árvore. Nessa árvore, por exemplo, esse aqui é o caminho mais longo. Na verdade, tem dois, certo? Né? 7, 4, 2, 6, 9, 10. Ou eu posso começar aqui, né? 3, 1, 2 e aí 6, 9, 10 também. Então, esses dois caminhos têm tamanho 5 e são os caminhos mais longos dentro da minha árvore. E como que a gente pode resolver isso? A gente vai usar PD também, vai usar a ideia, né, de armazenar informações dos nossos nós para calcular isso. E uma observação importante aqui é que qualquer caminho na árvore possui um ponto mais alto, que é o nó com menor nível que pertence a esse caminho. Então, por exemplo, se a gente pensar nesse caminho aqui, ele tem o nó 2, é o ponto mais alto desse caminho, certo? É o ponto que tem menor nível, é mais próximo da raiz, ok? Por que isso nos ajuda? Se a gente pensar nisso, a gente vai armazenar para cada nó o caminho melhor, voltando. Com isso, a gente pode armazenar para cada nó o maior caminho em que ele é o ponto mais alto.
E por que que isso é interessante? É porque essa é uma informação até fácil de calcular. Basta eu olhar para os filhos daquele nó e ver os dois que têm maior altura. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou nesse nó e que eu não saiba que esse caminho é o maior. Mas eu olho para os filhos e imagino que eu sei a altura desses nós. Essa subárvore aqui tem altura 2. Na verdade, ela tem altura 1, né? Porque o maior nível aqui é 1. Mas vamos pensar aqui como nível agora, não número de arestas, mas ah, sendo nível mais 1, a nossa altura aqui, né? Então, vamos pensar que a gente tem altura 2. Isso simplifica um pouco, né? A gente não precisa ficar tão apegado ao rigor das definições. Esse outro filho, né, a subárvore dele tem altura 1 e esse outro aqui tem altura 3, certo? Três níveis aqui, o nível 0, nível 1 e nível 2. Ok? Quais são os dois filhos que têm maior altura? Bom, o 3, né? Aqui o nó 6, que tem altura 3, e o nó 4, que tem altura 2, certo? Então, é esses dois vértices que vão fazer parte do meu maior caminho a partir de 2, né? O 4 e o 6. E qual que é o comprimento desse caminho? É justamente a soma das alturas. 2 mais 3, que é 5. Né? Então, eu pego aqui o quão mais longe eu consigo chegar por um lado e o quão mais longe eu consigo chegar por outro. E aí eu tenho justamente esse maior caminho para esse nó, em que esse nó é o ponto mais alto. Então, se eu quiser saber agora qual que é o maior caminho da árvore inteira, é só eu consultar essa informação para todos os nós e ver qual que é o maior, certo? O maior para cada um deles vai ser essa informação que eu quero. Ah, então, para implementar isso, como que a gente vai fazer? Eu vou ter duas informações adicionais para cada nó, que é a altura da subárvore dada para aquele nó, a altura mais um, né? Eu não estou aqui apegado à definição, e o comprimento do maior caminho em que U é o ponto mais alto, né? Aquele caminho que eu defini. Aqui é a relação de recorrência disso. Aqui não ficou muito legal, né? Mas só para ter aqui. A altura é bem isso aqui, ó, né? Se o nó é folha, então a altura é 1. Se fosse no rigor matemático seria zero, certo? Mas aqui C1 simplifica para a gente, é o próprio nó. Caso contrário, se não é folha, então a gente olha para os filhos e vê qual que é a maior altura deles, certo? Eu pego a maior altura dos filhos, que é o quão mais longe eu consigo chegar, e 1 mais isso é a altura dessa subárvore, né? Então, por exemplo, se a gente voltando aqui no nó 2, a altura dessa subárvore é 4, certo? Por quê? Os filhos têm altura 2, 1 e 3, a maior altura é 3, então a altura da subárvore é 4, né? Então, nível 0, 1, 2 e 3. E para o comprimento máximo, se é folha, então é zero, né? Não tem caminho nenhum, é dele para ele mesmo, não vai até lugar nenhum. Estou pensando em número de arestas. Caso contrário, é um mais, aí eu pego as alturas máximas dos filhos, né? Então aqui que não está ah, muito a rigor. Mas pensando na implementação, que eu acho que é mais fácil. Um ponto interessante aqui, eu estou fazendo a implementação para aquele exercício que eu citei, né? O código passou lá naquele exercício. Naquele caso, a árvore não era enraizada. Ele não fala qual que é a raiz, e quando ele insere os nós, ele não garante de que, sei lá, o primeiro é pai do segundo. Ele não garante nada disso. Isso dificulta a nossa implementação? Bom, a gente tem que pensar nisso, a gente não pode ignorar, é claro, mas é fácil resolver. O que que eu vou fazer? Na implementação, já que eu não sei quem é filho de quem, eu vou inserir o nó. Eu vou inserir uma dupla adjacência, mais parecido com o que a gente vai fazer em grafo depois. Então, imagine que eu tenho o nó U aqui e o nó V, certo? O que a gente estava fazendo antes era apontar do U para o V aqui, né? Eu insiro o V na lista de filhos do U, perfeito? O que eu estou fazendo agora é inserir nos dois sentidos. Ó. Eu insiro o V na lista do U e insiro o U na lista do V. Então, eu coloco essa aresta nos dois sentidos. Ok, mas isso não pode dar problema? Na hora da busca, eu não posso ficar ciclando aqui, porque eu tenho um ciclo, certo? Né? Do U eu consigo ir para o V, do V eu consigo ir para o U, isso não é um problema? É, mas é fácil de resolver. Como que eu faço isso? Então aqui eu vou ter a minha DFS, que é o que vai resolver meu problema. E aqui, além do nó que eu estou visitando no momento, eu mando a informação qual é o nó pai dele, pai entre aspas, porque é o nó por qual eu cheguei nele. Ah, então imagine aqui na minha busca, por exemplo, se ela começa na minha raiz, vou chamar de 1, pode ser, tem os nó 2 e 3 aqui, ok? Então imagine que eu estou nesse passo aqui, ó.
Eu estou visitando o nó 2, certo? Então, estou na DFS de 2. Só que antes eu já visitei o 1. Então, eu mando essa informação também. Ó, o nó que eu estava visitando antes era o 1, é o pai do 2, entre aspas. O que isso me ajuda? É que na hora que eu estiver visitando os filhos de U, né, os filhos do 2, no caso, por exemplo, eu vejo se o filho que eu vou visitar naquele momento não é igual ao pai. Se for, eu pulo aquela iteração. Eu pulo aquele nó, para não voltar. Estou só impedindo de acontecer esse ciclo, né? Estou impedindo que haja essa volta. Então isso resolve o meu problema. Então eu recebo o nó que eu estou visitando naquele momento e o nó anterior, o nó que pai daquele U. E quando eu estiver visitando os filhos, se o V filho for igual ao pai, então eu pulo aquela iteração. Isso já resolve o meu problema. Então veja, se eu tiver uma árvore não enraizada, isso não complica muito para mim. Eu posso escolher qualquer nó como raiz para começar. Posso começar essa busca do nó que eu quiser. Desde que eu mande o nó anterior que eu visitei, eu consigo controlar essa visitação sem ter problema de ciclo. Bom, maravilha. Então, voltando para o meu problema do diâmetro. Lembra, eu estou calculando duas informações, a altura e qual que é o maior comprimento, qual que é o caminho de maior comprimento, né, que tem aquele nó como ponto mais alto. Essas duas informações, né, a segunda é definida pela primeira, mas elas são meio que separadas, né? A altura não depende desse maior comprimento. Então a gente vai ver isso aqui no algoritmo também. Então, primeiro, né, eu começo a altura do nó U, da subárvore U como sendo 1, que é o caso base, né, que se ela não tiver filho, a altura 1 pelo menos ela tem, que é o próprio nó. E eu tenho duas variáveis auxiliares aqui, que é o max A e o max B, que é o quê? Eu quero armazenar as maiores alturas dos filhos, né, as duas maiores, que é o que vai compor no final o meu maior comprimento. Ó, o maior comprimento da subárvore U, né, o caminho de maior comprimento, é max A mais max B. Ok? Então eu quero descobrir isso durante a visitação. Beleza, e aí eu começo a visitar os filhos daquele nó U. Se for igual ao pai, eu pulo, como a gente já viu. Caso contrário, atualizo a minha altura. A altura de U é igual ao máximo entre o que eu já tenho calculado para a altura de U e 1 mais a DFS de V e U. Veja, essa minha DFS, no final eu estou retornando a altura, ok? Por isso eu posso fazer isso. E aí eu vou para o filho e mando o U, que é o nó atual, como sendo pai, para eu não voltar para o U durante essa busca, né? Então eu estou mandando qual foi o nó que eu visitei no passo anterior. O maior é o que vai ser armazenado na altura. E aí eu vejo se a altura do filho, né, a altura do filho V, é maior do que o max A, que é a maior altura que eu estou armazenando. Se for, eu passo o max A para o max B, que é a minha segunda maior altura, e troco o max A pela essa altura do filho V. Caso contrário, ainda pode ser que a altura de V seja maior do que a segunda maior altura, do que o max B. Se for, eu troco o max B por aquele valor. De qualquer forma, no final eu vou ter as duas maiores alturas, né? Ah, dos filhos, as duas maiores alturas dos filhos. No final, o maior comprimento aqui é o max A mais max B. E aqui eu estou armazenando também o meu diâmetro, que como no final eu teria que ver para a árvore toda, né, porque eu não sei qual nó, a raiz, por exemplo, ela não precisa estar no meu caminho de maior comprimento. Então eu tenho uma variável global aqui, diâmetro, que eu estou armazenando o maior diâmetro, né, o maior comprimento que eu estou encontrando em toda essa busca. E tornando aqui no final a altura. E aí a função main daquele exercício, né, eu coloquei o código todo aqui, eu leio as arestas. No exercício isso era 1 indexado, então o primeiro nó era o nó 1. Eu, por pura mesquinharia, para não perder nenhuma posição de memória, quis começar do zero. Então, eu estou inserindo a aresta de A-1 a B-1, só para mudar, né, de um indexado para zero indexado. E aí eu chamo a minha DFS para um nó qualquer. Eu coloquei aqui o nó zero, né, e como ele não... colocando o predecessor como -1, né, não visitei ninguém antes. Mas poderia ser qualquer outro nó da minha árvore, certo? Não tem problema, não tem raiz, eu escolho o nó que eu quiser. Eu comecei do zero. E aí no final desse processo eu vou ter o meu diâmetro já calculado pela minha função. Só fazendo um exemplo, né, para não ficar em branco. Então, imagine que eu começo minha visita do nó zero. Então, eu seto a altura aqui como 1. Não vou fazer esse exemplo inteiro porque ele fica meio comprido, tá? Mas só para alguns casos. Chamo para o primeiro filho, né, que é 1. Então, começa a altura como 1. E aí, vou começar a chamar para os filhos também, para o 3. E aí, quando eu chego no 6, é um caso base, né, porque eu não tenho filho. Então a altura ficou como 1 e como ele não tem filhos, né, o max A e o max B ficaram como 0, 0 mais 0, 0. Não tem nenhum caminho
a partir do 6, em que o 6 seja o ponto mais alto. Volto para o 3, agora eu atualizo a altura dele, porque eu encontrei um filho de altura 1. Então ele vê o que é melhor, se é a altura 1 que ele tinha ou a altura 1 mais 1, né? O próprio nó mais a altura do filho. Então, no caso, 1 mais 1, 2, vai ganhar, a altura ficou 2. Visito o próximo filho, o 7, é um caso base também, né? Então, altura 1 e o maior comprimento 0. Volto, vai atualizar a altura, vai ficar a mesma coisa, né? Maior entre 2 e 2. Só que agora ele vai ter um maior comprimento, né? O max A é 1 e o max B também é 1, né? As duas alturas únicas que a gente tem é justamente 1, tanto para o 6 como para o 7. Então, o caminho de maior comprimento que a gente tem em que o nó 3 é o ponto mais alto é 2, né? Que é justamente o caminho aqui de 6 até 3 e de 3 até 7, ou vice-versa, certo? Volto para o nó 1, atualiza a altura, então ele vê o que é melhor entre 1 ou 1 mais 2, que é a altura do filho que a gente acabou de calcular. Então, né, a altura vai ficar como 3. Visito o próximo filho, e vou fazendo isso até retornar aqui para o nó 1. Então, nesse momento aqui, por exemplo, ó, veja, ele já descobriu, já tinha uma altura 3 armazenada, e ele vê se o que é melhor, a altura 3 ou 1 mais 3, né, que é a altura desse filho, dessa subárvore que a gente acabou de visitar. 1 mais 3, 4, é melhor, ele vai substituir. E quais são as maiores alturas, né, dos filhos? 3 e 2, né? Essa árvore que tem altura 3 e essa subárvore que tem altura 2. Então ele vai somar esses dois valores que vai dar o maior comprimento, que é 5, né? E já substituiu aqui no diâmetro. Continua a minha busca. Aqui ele vai encontrar outro nó, né, que tem comprimento 5. Mas, né, se ele não substituiu o anterior, então ele vai continuar como sendo o primeiro que encontrou. Então aqui eu tenho dois caminhos máximos, né, que podem ser que dá meu diâmetro. É o primeiro que eu encontrei ou o último. De qualquer forma, se eu só preciso do diâmetro igual no exercício, então não faz diferença. Tudo bem, pessoal? De árvore era isso que eu queria falar. É um assunto bastante extenso, né? Vocês podem ver árvore com funções específicas. Semana que vem a gente vai ver uma delas, né? Que é a que implementa o disjoint set. Embora a gente nem vai, vocês vão ver que vai ser até bem simples no final a implementação. A gente vai poder até esquecer que é uma árvore por detrás. Mas eu queria que vocês fossem, né, expostos a essas ideias do que é uma árvore, como implementar, como fazer percurso e como aplicar PD, mesmo que de forma simples ainda, nesse tipo de exercício. Com isso, eu acho que vocês já podem resolver quase que qualquer exercício básico de árvore e já começar a pensar em exercícios intermediários, tudo bem? Que vai ser o que vocês vão encontrar no contest dessa semana, principalmente. Claro que vai ter exercício de outros temas também. Tem um material lá no Moodle, depois você coloca os vídeos no Discord desse assunto, aí é tranquilo. Sim, vou deixar os links no Git também. Lembre, pessoal, no Moodle sempre fica material complementar, é sempre interessante ver, certo? E eu tento colocar tudo no Git também, caso alguém prefira.